A ascensão do Império Neobabilônico. Em 626 a.C., a Babilônia revoltou-se contra os assírios, e então Nabopolassar declarou-se rei, dando início ao Segundo Império Babilônico, também chamado de Império Neobabilônico ou Império Caldeu. Pois grande parte dos habitantes dessa região eram de origem árabe. Por isso eles foram denominados de Novos Babilônios, ou simplesmente Caldeus. Em 614 a.C., Nabopolassar e Seachares, o rei do Império Medo, fizeram um tratado anti-assírio, que foi selado através do casamento entre Nabucodonosor, o filho de Nabopolassar, e Amitis da Média, a filha de Seachares. Após o acordo, muitas cidades assírias foram atacadas, saqueadas e destruídas pelos babilônios e medos no decorrer dos anos. Houve inúmeros atos de brutalidade e um grande derramamento de sangue. Buscando uma reação, os assírios fizeram uma aliança com Neco II, o faraó do Egito, que em 609 a.C. subiu em direção ao rio Eufrates, com o intuito de encontrar-se com Assurbalite II, o último rei da Síria. Então Josias, o rei de Judá, foi ao encontro de Neco II, o qual lhe enviou mensageiros, dizendo que não tinha vindo atacá-lo, pois a sua luta era contra a casa que ele estava em guerra, ou seja, os caldeus. O faraó também disse para Josias não se opor a ele, porque Deus estava ao seu lado. No entanto, Josias não deu ouvidos às palavras que Neco II havia proferido da parte do Senhor, e disfarçado, ele saiu para pelejar contra os egípcios, no Vale do Megido. Na batalha, os arqueiros do faraó atiraram em Josias, que acabou falecendo em sua carruagem. Ele havia reinado 31 anos sobre Judá, e então seu filho Jeoacás o sucedeu. Observação: as traduções bíblicas mais antigas relatam que Neco subiu contra o rei da Síria, enquanto as novas, que ele saiu para encontrar-se com o rei da Síria. As fontes históricas afirmam que Neco II era um aliado dos assírios, e que Josias tentou impedir o avanço dos egípcios, os quais não tinham a intenção de atacá-lo. 3 meses depois, Neco II prendeu o novo rei de Judá, em Ribla, constituindo em seu lugar o irmão de Jeoacás, chamado Eliaquim, o qual teve o nome mudado por Neco II, para Jeoaquim. O faraó também obrigou o reino de Judá a lhe pagar tributos, e levou Jeoacás em cativeiro para o Egito, onde o rei exonerado acabou falecendo. Veja parte dos relatos descritos até aqui, nos capítulos de 2 Reis 23 e 2 Crônicas 35 e 36. Ainda neste mesmo ano, em 609 a.C., Nabopolassar, auxiliado por Seachares, conseguiu derrotar definitivamente o Império Neo-Assírio, que teve seu território integrado ao Império Neo-Babilônico. Os medos, por sua vez, foram beneficiados pelo fim da ameaça assíria, com um pequeno aumento de suas fronteiras e com os despojos das cidades inimigas, que foram saqueadas. Aqui está um mapa hipotético do Império Medo, em sua extensão máxima. Apesar de possuir um grande território, ele nunca deteve uma hegemonia sobre o mundo, muito em função de sua incapacidade militar e administrativa. E de maneira alguma, ele pode ser comparado ao Império Neo-Assírio ou Neo-Babilônico, tanto em questão de força, como de esplendor. Nabopolassar morreu em 605 a.C., e ele foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, que expandiria o Império Neo-Babilônico e transformaria sua capital em um poderoso centro político, econômico e religioso, sendo de longe o maior rei deste império.